E aí, meus saleiros e minhas luminárias, tudo bem com vocês? O vídeo aqui hoje é um vídeo muito especial. Eu comentei aqui que eu iria colocar o meu testemunho, algumas pessoas pediram para a gente estar colocando. Então agora você vai assistir esse testemunho que eu contei numa igreja, numa semana de oração que eu estava fazendo, e no apelo eu contei a minha história. Então lá eu conto de maneira assim, que no final só que eu vou me revelar, mas você já vai estar sabendo aqui que a história é minha, o meu testemunho. Deus transformou a minha vida, me tirou de um lamaçal de pecado e a cada dia estou lutando aqui para estar mais perto dele. Então, que Deus te abençoe e que esse testemunho possa ajudar você de alguma forma. Um abraço. Eu quero contar para vocês a história de um rapaz, de um garoto. Nos anos 80, no interior do Espírito Santo, é muita história de lá, né, que eu sou de lá, no interior do Espírito Santo, mas interior mesmo. Um casal começou a namorar, se apaixonaram, casaram e tiveram seu primeiro filho. Só que o marido, ele começou a mostrar realmente quem ele era. Ele tinha problema com alcoolismo, bebia muito. E ele começou a chegar em casa e espancar a esposa. Ele era muito grande, muito alto, ela pequenininha, magrinha. Começou a espancar ela. Vira e mexe, espancava ela. Um dia ele chegou bêbado em casa, pegou um martelo e foi até o filho, de meses de vida, para matar o filho a martelada. A mãe entrou na frente, recebeu algumas marteladas no ombro. Ela morava no mesmo quintal do que a mãe dela, começou a gritar. A mãe dela entrou, tentava tirar ele de cima dela e do menino e não conseguia. A avó desse menino pegou uma cadeira e quebrou nas costas dele para ele conseguir soltar a filha e o neto. Estamos falando aqui da década de 80. Não existia Maria da Penha, aquele negócio que você não podia espancado e tinha que ficar com o marido. Estamos falando de uma era bem diferente. Se passou alguns meses, ele novamente bebeu, tentou matar o menino novamente. Já na gravidez dela, uma vez na roça, morava na roça, uma vaca passou em cima da barriga dela e esse menino não morreu. Vaso ruim não quebra, né? Mas o tempo foi passando e ela ficou grávida novamente. E dessa vez ele espancou ela com tamanha força que ela perdeu a criança. O tempo passou, uns 2 anos e meio, 3 anos, ela ficou grávida novamente. E ele falava: vou matar esse filho também, vou matar aquele menino. Tudo isso no efeito do álcool. Tudo isso no efeito do álcool. E um dia ela se cansou disso. Só que o pai dela falava: você não vai abandonar o seu marido. E um dia ela, conversando com um amigo em comum do casal, falou: eu quero ir embora, eu não aguento mais, eu vou morrer, meu filho vai morrer. Esse amigo em comum do casal falou assim: o negócio é o seguinte, você sabe que eu amo você? Se você quiser, eu vou embora com você, nós dois, e eu crio esse menino e dou o nome para essa menina aí que está na sua barriga. Na mente dela, ela falou o seguinte: eu vou embora com ele, depois eu tomo o meu rumo. E eles foram embora juntos e ficaram juntos. E o menino, esse garoto foi crescendo, sua irmã foi crescendo. E um dia esse garoto, ele foi convidado para ir na igreja adventista e ele conheceu um negocinho chamado Clube Desbravador. É impressionante. E foi o amor à primeira vista. E ele começou no clube e foi a tia dele que levou ele para a igreja com os primos dele. Os primos dele se chamam Leandro e Fernando. Foram uma base muito importante para ele. E um dia a mãe dele falou assim: já te matriculei na catequese, que eles eram católicos. Aí ele falou assim: mãe, deixa eu ir para a igreja da minha tia, eu não quero ir para a catequese não, que lá na igreja tem um desbravador, a gente acampa, a gente faz umas coisas bacanas lá. A mãe dele deixou. Esse menino decidiu se batizar. Os pais deixaram se batizar. Com 10 anos ele se batizou. Só que na cabeça da mãe e do pai, vai batizar e tal, vai continuar a mesma coisa. E a mãe dele era muito rígida, a criação dela foi muito rígida. E a mãe dele no sábado mandava ele varrer o quintal, lavar a panela, e ele não queria. E a mãe dele nunca encostou a mão nele, era acabada de vassoura, panelada, tijolada. A mão não encostava não, era só de sair para lá. E todo sábado praticamente ele tomava uma surra. Quando a tia dele pedia e a mãe dele deixava ir para a casa da tia dele, era o refúgio dele.
A mãe dele se arrependeu muito depois de tudo isso, pediu perdão para ele. Só que só era ele na casa dele. E os seus pais tiveram que se mudar de perto da sua tia. E esse garoto, sozinho, em casa, não tinha apoio para estar na igreja. Quando ele tinha 15 anos, ele abandonou a igreja. Arrumou uma namorada fora da igreja. Cuidado com o jugo desigual, meus jovens. Falei aqui no começo, né? Espera que Deus tenha algo bom para você. Esse jovem saiu da igreja. E ao sair da igreja, ele começou a experimentar de tudo que o mundo dava, na ilusão de ser feliz. E o mesmo problema que o pai biológico dele tinha, ele começou a ter com o alcoolismo. E um dia ele bêbado, ele tinha eu acho que uns 19 ou 20 anos, os amigos falaram assim, cara, vamos experimentar um negócio diferente? Vamos se drogar? E ele falou, vamos. E foram até, não sei como vocês chamam aqui, lá a gente chama de boca de fumo, onde vende os produtos. Você já foi no supermercado para comprar comida e não encontrou comida? Quando ele chegou lá, não tinha droga para vender. Vão em outro lugar? Vamos. Chegou nesse outro lugar, não tinha droga para vender. Me explica isso. Mas esse jovem nem deu atenção, continuou a vida dele desregrada, vivendo à base de cachaça, tatuou o seu corpo, desenhou o seu corpo, brigava, uma vez teve uma arma apontada para sua cabeça e não morreu por milagre de Deus, andava de moto bêbado para ir para casa quando ia para as festas, andava 28 km, 30 km de estrada de chão, nunca levou um tombo. Só que um dia ele cansou de tudo isso e ele ouviu um DVD do Arautos do Rei, começando aqui. Aquilo mexeu com ele e falou assim, vou procurar uma igreja adventista para me visitar. Estava pertinho do carnaval, ele tinha programado de fazer uma tatuagem para fechar o braço dele todinho. Falou, vou fechar meu braço todo de tatuagem, mas eu vou lá na igreja, depois do carnaval eu faço que vai ficar mais barato. A ideia dele. Chegou, sentou lá no último banco. Talvez eu estou falando aqui, contando essa história para alguém que já abandonou a igreja e está visitando aqui hoje. É difícil vir para a igreja. A gente sente vergonha. O diabo coloca isso na cabeça da gente. E aquele menino já tinha uns 24 para 25 anos, sentou lá no final, no último banco. E na cabeça dele assim, se alguém vir falar comigo, eu saio correndo. Ninguém falou com ele. Esse é um defeito que a nossa igreja adventista tem. A gente não recebe quem chega na igreja. A gente tem o nariz muito empinado, me desculpa disso aqui, gente, mas é uma verdade. Às vezes a pessoa está ali sofrendo, precisando só de um oi, um sorriso, para mudar a vida dela. E aquele menino na cabeça dele, eu não quero falar com ninguém, mas ao mesmo tempo assim, poxa, ninguém está me enxergando aqui, o senhor mandou eu vir para cá? Ele falou assim, eu vou embora. E quando ele resolve sair, aparece uma bitela de uma mulher de todo tamanho, Marluí o nome dela. Oi, seja bem-vindo, que bom que você está aqui, você é daqui. Começou a conversar com ele, chamou ele para uma programação que ia ter na igreja. E aquele jovem falou assim, esse povo é meio diferente, essa aí é crente. E ele começou a voltar para a igreja. E ele se batizou, e hoje ele está aqui falando para vocês a história dele. O sacrifício de Cristo não foi em vão na minha vida. Eu era para ter morrido quando eu era criança. Eu era para ter morrido depois de adulto. O meu pai biológico, eu não tenho contato com ele. Não tenho raiva dele, nenhuma. Mas Deus me deu um pai desse tamanho assim. Ele está assistindo. Te amo, velho. Seu Zé Antônio. Foi um pai que, com todos os defeitos, criou a gente com caráter. A minha mãe, como eu falei aqui, ela não encostava a mão não, a véia era brava, a véia descia o porrete na gente. Um dia ela me pediu perdão por isso, e hoje, para a honra e glória de Deus, ela fala que tem orgulho do filho que ela tem. Nós, quando eu falo nós, é porque o meu ministério vem dela, da minha esposa. Se ela não orar por mim, se ela não me apoiar, eu não tenho ministério.
E de 2014 para cá, eu me rebatizei em 2009. Mas em 2014 que eu entendi o chamado que Deus fez para a minha vida. Talvez eu estou falando para alguém aqui hoje que tem uma história parecida com a minha. Talvez eu estou falando para alguém que abandonou Deus e acha que não tem solução. Tem! A cruz é a solução. O sangue dele está na cruz. É a solução para mim e para a sua vida. A sua Bíblia tem uma mancha de sangue. Do Gênesis ao Apocalipse é o sangue dele. Você está esperando o quê para tomar uma atitude na sua vida? Eu tive oportunidade, eu tive tempo, e se eu não tivesse tempo, eu não estaria aqui hoje. Quando Jesus voltar, eu não poderia abraçar Ele. E eu quero abraçar Ele. Mas eu vou abraçar Ele. Ele vai olhar para mim e falar assim: menino, você me deu trabalho. A minha tia Joana, os meus primos, oraram muito por mim. Hoje o meu primo Leandro está fora da igreja. E ele é policial. Eu falo: eu dou tapa na cara de polícia. Na sua eu dou. Você tem que voltar para a igreja, rapaz. Você me levou para a igreja, agora você está fora. A esposa do Leandro é líder de aventureira, ela é regional de aventureira. Ele levou ela para a igreja. Hoje eu oro por ele como ele orou por mim. E ele vai voltar em nome de Jesus. E você que está aqui, você pode voltar. O que está faltando? Beto, a minha vida, eu não consigo me entregar. O meu trabalho, meu trabalho, se eu abandonar, eu vou ser mandado embora. Como eu vou fazer? Confia. Eu não posso dizer que você pode fazer, mas eu já larguei um trabalho que eu ganhava quase o dobro do que eu ganho hoje, e Deus me sustentou. Você vai ouvir essa história aqui. Você quer saber? Vem que você vai saber, você vai ouvir essa história. Não tenha medo de se entregar nos braços de Cristo. Não deixa o sacrifício dele ser em vão na sua vida. A cruz foi muito pesada. A cruz foi uma tortura terrível. As marcas na mão dele, está escrita lá o meu e o seu nome. Para de fugir de Deus. O grupo vai estar cantando agora. E eu quero que enquanto eles estiverem cantando, eu quero fazer um apelo para você. Sim, você não vai vir aqui na frente, você não vai ter que levantar. Eu quero que você agora ore, converse com Jesus e fala: Senhor, eu te abandonei, me ajuda a voltar, está difícil, eu não estou conseguindo. Senhor, eu quero me batizar, eu quero aceitar o batismo, eu quero ser parte da sua igreja, mas eu não consigo, o meu trabalho, eu vou passar dificuldade, eu vou passar fome, me ajuda. Conversa com Ele, rasga o seu coração para Ele. Sabe por quê? Ele está sentadinho aí do seu lado agora, te ouvindo. Enquanto eles estiverem cantando, fale, converse com Ele. Você está olhando para uma pessoa que tem lutas e dificuldades, mas que Jesus tirou de um lamaçal que você não faz ideia.